Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 14. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre racionalização de denominadores. Então, o nosso objetivo para hoje vai ser compreender os processos para racionalizar os denominadores das frações e aplicar a racionalização de denominadores, ok? Então, é um conteúdo um pouquinho novo, né? Mas ele envolve aí o que a gente estudou sobre radicais, ok? Os materiais para hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, mesma coisa de sempre, caderno e caneta para anotar as informações no caderno e lápis e a borracha para resolver os exercícios, ok? Então vamos começar com a racionalização de denominadores. Então a ideia por trás da racionalização é tornar o denominador irracional um número racional. Como assim? A gente viu já estudamos que quando eu tenho uma raiz não exata, ela é um número irracional, ok? Então, para transformar esse número do denominador em um número racional, o que a gente vai fazer? Percebam aqui, ó, eu tenho então antes e depois da racionalização, certo? 1 raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e eu vou transformar isso em raiz de 2 sobre 2. Como que a gente faz isso? A gente já vai ver, mas percebam o meu denominador aqui. O denominador ele antes era um número irracional, porque ele era raiz de 2, uma raiz não exata, e eu vou transformar ele num número racional, ou seja, o número 2 ali para substituir, ok? Vamos ver então como que a gente aplica isso, Por que a gente tem que fazer esse processo de racionalização? Antigamente, a gente resolvia muitos cálculos à mão, Não se tinha calculadoras tão boas quanto a gente tem hoje, Calculadoras científicas práticas para serem usadas, Antigamente não se tinha essas tecnologias aí, certo? Então, como a gente fazia todos os cálculos à mão, era muito mais fácil fazer a divisão por um número racional, ok? Era mais fácil para poder encontrar o resultado final do que quando você faz a divisão por um número irracional, ok? Então, a gente aprende a racionalizar justamente para isso. Hoje, quando a gente tem aí vestibulares ou provas de seleção, vocês também não podem utilizar a calculadora, então é nesses momentos que a racionalização ela vai ser necessária, certo? Tanto que nas respostas desses tipos de provas, quando vocês têm lá as alternativas, a resposta sempre vai estar racionalizada. Então, vocês precisam saber fazer esse processo, porque é muito importante, ok? Como que a gente vai fazer, então, a racionalização? A ideia é tirar essa raiz aqui de baixo. Eu quero que suma a raiz de baixo, certo? Eu quero que ela não exista mais ali na minha conta, na minha resposta, no caso. Então, a gente vai utilizar uma propriedade da matemática, que a gente já estudou. Que propriedade é essa? É o elemento neutro da multiplicação. Alguém lembra qual é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o número 1, certo? A gente sabe que se a gente multiplicar qualquer valor por 1, esse valor não se altera, ou seja, não muda. Se eu fizer qualquer valor vezes 1, ele vai continuar sendo o mesmo, certo? Então, a gente fala que a partir dessa ideia aí de que se eu multiplicar por 1, eu não vou ter nenhuma mudança, o que eu vou fazer? A gente tem que lembrar outra coisa importante também, que é se eu dividir esse número por 1, se eu dividir o mesmo número por ele mesmo, eu vou ter como resultado 1, certo? Ainda dentro da propriedade, Quando eu fizer a divisão de um número por ele mesmo, a minha resposta vai ser 1. Então, eu tenho duas propriedades importantes aqui. Primeira, se eu multiplicar um valor por 1, ele não se altera, ou seja, continua o mesmo valor. Se eu tiver uma divisão do mesmo número por ele mesmo, eu vou ter 1. Então, a gente vai ter uma ideia. Que ideia é essa? Eu posso escrever, então, uma fração com dois números iguais e essa fração vai valer 1, certo? Porque se eu tiver 8 divididos por 8, é 1. Se eu tiver menos 2 divididos por menos 2, é 1. Se eu tiver 5 terços divididos por 5 terços, também é 1. Se eu tiver 0,333 dividido por 0,333, também é 1. Raiz de 7 sobre raiz de 7, também é 1. Por último ali,
uma sequência 0,53896 dividido por 0,53896 também é 1. Mas o mais importante de todos eles, raiz de 7 sobre raiz de 7 é igual a 1. É daí que a gente vai usar a nossa informação para encontrar essa racionalização, para fazer essa racionalização, certo? Se eu quero tirar uma raiz do meu denominador, eu vou precisar de raízes. Então, eu tenho raiz de 7 sobre raiz de 7, que equivale a 1. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para racionalizar, então? Qual é o meu passo a passo aqui? Para racionalizar os denominadores, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador das frações por um mesmo número, ou seja, por uma fração que equivala a 1, certo? Que a gente chama de fator racionalizante, ok? Então, a gente vai ver 3 casos de denominadores, porque existem casos diferentes para cada denominador que a gente for resolver, ok? Vamos estudar 3 casos diferentes. O primeiro, denominador com raiz de índice 2, ou seja, denominador com raiz quadrada, certo? Se vocês repararem, aqui tem alguns exemplos. Denominador com raiz quadrada. Como que eu vou resolver? Esse é o caso mais simples, certo? Porque basta eu fazer o quê? Basta eu multiplicar a raiz por ela mesma. Porque se eu tiver uma raiz multiplicando por ela mesma, eu vou ter essa minha raiz ao quadrado. E a partir do momento que eu tenho uma raiz quadrada de algo ao quadrado, eu consigo simplificar ela e eu fico com uma resposta somente daquele número, certo? Então, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A vai me dar raiz quadrada de A ao quadrado, que me dá somente A, certo? Vamos aplicar isso num exemplo, então. Número 1, racionalize o denominador da fração 1 raiz de 2. Então, eu vou observar. Qual é a raiz que está no meu denominador? 2. Essa é a raiz que eu vou utilizar para fazer essa minha multiplicação, ok? A gente precisa, então, escrever uma fração que equivale a 1. Ou seja, eu vou fazer uma fração com o denominador que eu tenho, raiz de 2, ok? Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2 e eu vou multiplicar essa minha fração por uma fração igual, raiz de 2 sobre raiz de 2, ok? Essa fração raiz de 2 sobre raiz de 2, a gente já viu que ela vale 1, certo? Então, eu tenho 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 me dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 eu posso escrever como raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4, tanto faz, mesma coisa. Portanto, eu tenho raiz de 2, raiz de 4 é um valor exato, é 2. Então, é daí que eu tiro a minha racionalização. Percebam, o meu denominador era uma raiz de 2, ou seja, um valor irracional, e eu transformei ele num valor racional, o 2, ok? É isso que você vai ter que fazer. Você vai ver qual é a raiz que você tem no seu denominador e você vai multiplicar a sua fração por uma fração dessa mesma raiz, ok? Então, vamos prosseguindo aqui. Mais um exemplo. Observe que eu tenho 2 sobre 3 raiz de 8. Nesse caso, eu tenho que a minha raiz do denominador é raiz de 8. Eu preciso colocar o 3 junto? Não, eu preciso colocar só o raiz de 8, certo? Então, eu vou ter aqui 2 sobre 3 raiz de 8 e aí eu vou fazer 2 sobre 3 raiz de 8 vezes raiz de 8 sobre raiz de 8, ok? 2 vezes raiz de 8 fica 2 raiz de 8 e 3 raiz de 8 vezes raiz de 8, a gente sabe já que esse 8 vai sair da raiz, certo? Vai ficar só 8, então eu vou ter 3 vezes 8, que vai dar 24, e aí eu consigo simplificar aqui o 2 com o 4, e eu fico com 8, raiz de 8 sobre 12, certo? Eu consigo simplificar mais. Como que eu vou simplificar mais? Raiz de 8 eu posso escrever como 2 raiz de 2, né? A gente já estudou isso. Então, eu posso transformar essa raiz de 8 em 2 raiz de 2. E aí, a partir disso, eu consigo simplificar aqui de novo, eu vou ficar com raiz de 2 sobre 6, certo? Então, vocês têm que cuidar. Sempre que vocês forem fazer uma prova de vestibular ou uma prova de seleção, as respostas das alternativas sempre vão estar na forma mais simplificada possível. Então, nesse caso aqui, se eu tenho essa opção, ele vai aparecer como raiz de 2 sobre 6, tá?
Aí você vai olhar aqui o teu raiz de 8 sobre 12 e vai pensar, meu Deus, errei. Não, você não errou, você só não terminou de simplificar, certo? Então, vocês têm que simplificar o máximo possível que vocês conseguirem, ok? Então, nesse caso aqui, eu posso simplificar 2 vezes, aqui em cima e eu posso fazer embaixo. Ah, professora, eu poderia ter simplificado antes essa raiz de 8? Poderia também. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas daria para fazer também. Quer ver? Vamos fazer aqui no quadro. Então, a gente sabe que raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, eu teria 2 sobre 3 que multiplica 2 raiz de 2. Aí que vem a sacada matemática. Se você se ligasse já de cara, você já poderia simplificar esse 2 com esse aqui. E aí você ficaria com 1 sobre 3 raiz de 2. Certo? Se eu tenho 1 sobre 3 raiz de 2, vou escrever aqui para o ladinho para ficar melhor. 1 sobre 3 raiz de 2. Eu vou multiplicar pelo quê? Raiz de 2 sobre raiz de 2. A gente sabe que precisamos multiplicar pela raiz que está no denominador. Eu mudei a raiz, agora não é mais 8, virou raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 3 vezes 2. Eu sei que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, fica 3 vezes 2. 3 vezes 2, até onde eu saiba, é 6. Ok? Então, mesmo resultado, com certeza, tem que sempre dar o mesmo resultado. Mas vocês podem resolver de das duas maneiras, tá, gente? Essa aqui é mais prática visualmente, né? Você começa fazendo e depois você simplifica. Mas você pode fazer pelo outro método também, ok? Segundo tipo de denominador, no caso, né? Então, a gente tem agora denominador com raiz de índice maior do que 2. Então, aqui a gente vai trabalhar com índices maiores do que 2, certo? O índice da minha raiz pode ser qualquer valor maior do que 2. Tranquilo? Como que eu vou fazer? Então, esse caso ele é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque não basta eu multiplicar a raiz por ela mesma. Ele não vai sair da raiz, certo? A gente precisa, olha só, se eu tiver aqui, por exemplo, raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de A, eu vou ficar com raiz cúbica de A ao quadrado. Eu não consegui tirar esse A da raiz, certo? O máximo que eu consigo é escrever como um expoente fracionário ali, fica com A elevado a 2/3. Não funcionou, certo? A ideia é eu tirar esse valor da raiz, eu preciso que a raiz vá embora, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá. Quando o denominador de uma fração possui um único radical de índice maior que 2, o fator racionalizante é também um radical de mesmo índice, mas o expoente deve ser um valor que, quando somado ao expoente do radicando original, resulte no índice da raiz. Como assim? Quanta informação! Vamos ver um pouquinho mais visual aqui então. Por exemplo, raiz cúbica de A. Para eu tirar esse valor da raiz, eu preciso que dentro da minha raiz eu tenha um expoente que, somado com o expoente anterior, vai me dar o índice. Ou seja, nesse caso, eu precisava que o índice fosse 3, certo? O índice é 3, eu já tenho 1 aqui, porque eu tenho raiz cúbica de A, eu tenho um expoente aqui, o expoente do radicando original, mais o expoente do radicando do fator racionalizante, ou seja, nesse caso é 2, porque eu preciso que esse valor se iguale ao índice da minha raiz, que é 3. E aí sim eu vou ter raiz cúbica de A ao cubo, e aí eu vou poder ter somente A, quando eu simplificar, ok? Isso aqui, gente, é muitíssimo importante. Anotem no caderno do melhor jeito possível. Se conseguir anotar do jeitinho que tá aqui, melhor ainda, certo? Isso aqui é muito importante para vocês lembrarem, ok? Vamos fazer então um exemplo para a gente ver como que isso se aplica de verdade. Vamos lá. Racionalize o denominador da fração 3 sobre raiz quarta de 3. Então aqui eu tenho raiz quarta, certo? Percebam aqui na minha resposta o que eu fiz aqui no meu fator racionalizante. O expoente de dentro da minha raiz é o 3. Por quê? Porque eu quero que no final dê 4. Se eu vou somar esse expoente com esse, 3 mais 1 vai me dar 4. Ok? Então, eu tenho
3 sobre raiz quarta de 3, que multiplica raiz quarta de 3 ao cubo sobre raiz quarta de 3 ao cubo. Portanto, aqui eu fico com 3 raiz quarta de 3 ao cubo e embaixo eu vou ficar com raiz quarta de 3 na quarta. É isso que eu consigo, então, simplificar e ficar somente com o 3 aqui, ok? 3 raiz quarta de 3 ao cubo, o 3 com o 3 eu posso simplificar, me dando somente no final raiz quarta de 3 ao cubo, ok? Parece muito confuso, mas não é. Olha só, vamos imaginar outro exemplo aqui. 2 raiz quinta de 2 ao quadrado. Certo? Raiz quinta de 2 ao quadrado. O que eu tenho que tirar é essa raiz quinta, ok? Então, eu já sei que vai ser raiz quinta. Primeira coisa, raiz quinta de 2 elevado a alguma coisa. Raiz quinta de 2 elevado a alguma coisa, ok? Eu já tenho 2 aqui. Eu preciso que no final essa soma desses dois expoentes aqui, eu preciso que a soma desses dois dê 5. Quanto falta para dar 5, gente? Se eu tenho ao quadrado, então é 2. Eu tenho 2. Para chegar no 5, falta 1, 2, 3. Então, o meu expoente aqui, no meu fator racionalizante, tem que ser o 3, certo? Sempre vai depender de qual índice que eu tenho na minha raiz original e qual o expoente que eu tenho dentro do meu radicando, certo? Então, eu preciso saber essas duas informações. A partir disso, eu vou montar o meu fator racionalizante, ok? A multiplicação disso aqui vai me dar 2 raiz quinta de 2 ao cubo sobre, aqui eu sei que vai dar raiz quinta de 2 na quinta, ok? Aqui eu vou ficar com 2 raiz quinta de 3 ao cubo. Raiz quinta de 2 na quinta, eu posso simplificar muito bem aqui. Vai ficar só o 2, ok? Só o 2 embaixo. Eu sei que eu posso, então, simplificar esse 2 com esse 2. E, por fim, eu vou ter, então, raiz quinta de... Eu escrevi 3 aqui, ó. 2 ao cubo, perdão. 2 ao cubo. Ok? Raiz quinta de 2 ao cubo. Então, sempre vai ser assim, tá? Sempre eu vou ter o expoente... Na verdade, é o que está escrito exatamente aqui nesse quadrinho que eu mandei vocês copiarem, né? O expoente do meu radicando original mais o expoente do meu fator racionalizante tem que ser igual ao índice da minha raiz, ok? Sempre, tá bom? Tomem cuidado com isso, é muito importante que vocês tomem bastante cuidado com isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, gente, a aula de hoje, né? A gente viu aí o passo a passo de alguns casos de racionalização, como que a gente faz esse passo a passo, como fazer da maneira correta, certo? Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula, beleza?